Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola, uma carta muito forte. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Os queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, feliz porque nós estamos vivos. Seja vivo mesmo, seja alegre, acredite no Senhor Jesus. Acredite no Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje vamos caminhar aqui mais um pouco. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje estaremos lendo aqui o capítulo 7. Então pega a sua Bíblia, abre aí Romanos, capítulo 7. A última palavra que foi entregue foi um versículo maravilhoso que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele vai continuar aqui em Romanos capítulo 7, a analogia do casamento. Então vamos lendo, vamos caminhando, lembrando, gente, tudo que a gente lê aqui, coloca no seu coração. Missionário, se vier uma pessoa com as palavras ao contrário, não aceite. Aceite aquilo que está escrito nas Escrituras, a doutrina dos apóstolos. Então diz assim no versículo 1, Romanos 7, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo dizendo, cheio do Espírito Santo: porventura ignorais, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui para os judeus que conhecem a lei. O que ele vai dizer? Que a lei tem domínio sobre o homem quando? Toda a sua vida, não é verdade? Sim, enquanto a pessoa está viva, a lei tinha domínio sobre essa pessoa, né? Ora, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido. A mulher ali casou com o marido, então por lei está ali envolvida com ele. Enquanto ele vive. Mas se o homem morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. Sem dúvida, gente. O homem aqui casado com a mulher, se a mulher morrer, o homem está desobrigado, né? E vice-versa. Ele está falando sobre isso. Confirma? Confirma. Aí ele vai dizer no versículo 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, essa mulher unir com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novos nupciais. E no versículo 4 diz, assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, dizendo para a igreja ali de Roma, assim, meus irmãos, também, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer-te a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutificamos para Deus. Então, antes dessas palavras, o contexto, o apóstolo Paulo, ele falou a questão do batismo. O batismo nas águas representa um símbolo
Mas ele falou aqui o significado verdadeiramente, que é necessário a gente morrer para o nosso ego, morrer para o nosso eu e viver para Jesus Cristo. Então ele está dizendo que se a pessoa fizer verdadeiramente isto em Cristo, ele morreu, a fim de que frutificamos para Deus agora. Porque quando vivamos segundo a carne, por isso que as Escrituras vai dizer que existe um novo nascimento. A gente estava vivo nas paixões pecaminosas, posta em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora o que? Em Cristo, meus amados, precisa ter uma mudança. Tem uma mudança de uma pessoa que estava nas orgias, na carnalidade, na mentira, no engano. Quando ele nasce de novo em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Missionário, tem uma pessoa ali que aceitou a Jesus, se converteu, mas a vida dele continua a mesma coisa. Então, gente, é necessário na experiência humana ter essa mudança. E a mudança não é num corte de cabelo. A mudança não é, estava de bermuda, agora vai usar calça. Não é isso. Não, ela usava um batom, hoje não usa mais batom. Não é isso. Deixou de beber uma bebida, deixou de comer a carne de porco. Não é nada externo. Não é nada externo. Lógico que as pessoas não podem ter um coração mau de chegar e dizer, então nós vamos se vestir de qualquer jeito. Não. Nós vamos beber de tudo, ficar embriagado. Também não. Ninguém está falando isso. Quando a pessoa nasce em Cristo, aquela pessoa passa a ser mais bondoso, respeitador, paciente. É necessário desenvolver o fruto do Espírito Santo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, gozo, alegria de viver. A pessoa passa a ser essa nova criatura. Agora, porém, libertados da lei, a qual a Igreja de Cristo está, não estamos sobre a lei, o fim da lei é Cristo, Jesus foi o único que cumpriu. Porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servamos em novidade de espírito e não na caducidades da letra. Olha aqui, a igreja do Senhor, a noiva, está servindo em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducou, né? A letra caducou, caducidade. Aí ele vai dizer no versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Ele sempre faz umas perguntas, o apóstolo Paulo. Por que, missionário? Porque as pessoas, principalmente os judeus, ficavam com essas interrogações para cima dele, para cima da igreja. E ele é bem direto, bem objetivo, ele não tinha nada para esconder, ele colocava logo tudo na cruz, tudo na luz. Então ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? Porque eu falo de um jeito que muitos me acusam que eu estou contra a lei, dizendo que a lei é pecado. Então a lei é pecado? Ele pergunta. E aí ele mesmo vai responder aqui, de modo nenhum, mas eu não teria, eu, Paulo, ou a humanidade, não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Então depois, Adão e Eva, eles pecaram ali, que significa humanidade. O pecado entrou ali.
Mas quando veio a lei, gente, veio mais para matar. Ah, porque a lei é ruim? Não, a lei é boa, é porque o homem é ruim. A lei é santa, é pura, é o caráter de Deus. Agora o homem depravado, aí, meu amigo. E nós sabemos que a lei veio para o homem reconhecer que é um depravado e carece de um Salvador. A lei veio para o homem olhar assim no espelho, se ver e dizer como eu sou depravado. Por quê? Porque a lei fala uma coisa e eu faço é outra. Mas como eu sou ruim. A lei diz que era para fazer isso e eu não consigo fazer. E agora? Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me justifique. Quem me justificará? O apóstolo Paulo, ele fez isso. Cada um de nós precisamos reconhecer. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, olha aí o pecado, olha esse mal aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, o pecado aproveitou para matar mais o homem. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, gente. Sem a lei eu estava vivo. Mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. É tipo aqui, a pessoa passa aqui em frente a uma escola em alta velocidade, não pega multa, né? Por quê? Porque não tem um semáforo. Quando coloca lá o radar, pronto. É quando a pessoa passar agora, vai pegar uma multa. Então a lei, quando veio para fazer isso. Reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me foi para a vida, é o mandamento para a vida, porque a lei é santa, é pura. Verifiquei que este mesmo mandamento me matou. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O apóstolo Paulo dizendo. Versículo 12. Por consequente, a lei é santa. Vamos deixar bem claro aqui, gente. Coloca no coração de vocês esse versículo B, que é muito importante. Por consequente, a lei, ela é santa. Eu estou marcando aqui, ó. Como é que é a lei, missionária? A lei é ruim? Não, a lei, ela é santa. E o mandamento é o quê? Perverso? Não, é santo e justo e bom. Né? Aí a pessoa, meu Deus do céu, a lei é santa, e o mandamento é santo, isso, e é justo e é bom. E o que foi que aconteceu? Aí ele vai dizer, acaso o bom se tornou em morte? Que tudo é bom, santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos o quê? Que a lei, ela é espiritual.
Todavia, eu sou um carnal. Então o problema aqui, gente, não está em Deus, o problema aqui não está na lei, que é santa, é justo, é bom. O problema aqui não está nisso, porque a lei também é espiritual, é coisa boa. O problema está no homem que é um carnal, vendido à escravidão do pecado. Então a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável. A missionária, está acontecendo guerra em Israel, tanta guerra, tanta morte. Deus quer isso? Jamais. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque nem mesmo, o apóstolo Paulo dizendo, eu compreendo o meu próprio modo de agir. Então ele não tinha compreensão, né? Por quê, Paulo? Pois eu não faço o que eu prefiro, gente. E sim o que eu detesto. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, aí eu faço. Por quê? Ora, se eu faço o que eu não quero, contudo, consinta com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu. E quem é? Mas é o pecado que habita em mim. Então, o pecado habitando aí na vida de muitos é escravo do mal. Porque uns homens que pegam as crianças e colocam dentro de jaulas é escravo do mal, é escravo do pecado. Porque uma criança, ela é boa, ela não merece passar por tanto sofrimento. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que tem? O que habita dentro da tua carne, apóstolo Paulo? Não habita bem nenhum. Então nós temos uma natureza, meu amado, que não habita bem nenhum. Uma natureza egoísta. Pois o querer o bem está em mim. Eu estou querendo fazer o bem. Não, porém, o efetuá-lo. Mas eu não consigo efetuar. Não consigo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Mas eu faço o mal que eu não quero. Esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, gente, já não sou eu quem o faz, e sim é o pecado que habita em mim. Meu Deus, o que tem de gente tirando a vida do próximo, o que tem de gente fazendo mal, é o escravo do pecado. Mas se você clamar pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Senhor, Ele te liberta dessa escravidão. Jesus te liberta. Versículo 21, então, o querer fazer o bem, eu encontro a lei que é mal, que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, dentro de mim eu tenho prazer na lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é santa, é boa, é maravilhosa, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. 24. Oh, esse aqui. Oh, meu Deus, me arrepiou todinho, ó. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem, meu irmão? Quem nesse mundo livrará a gente do corpo dessa morte? Bota aí a mão no seu coração e vamos falar como o apóstolo Paulo falou. Desventurado, não é bem-aventurado, é desventurado homem que eu sou. Que palavra, viu? Que humildade.
Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do pecado dessa morte? E ele responde no versículo 25. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Cristo Jesus, meu amado, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse estudo de hoje, vamos deixar bem claro, bem objetivo, bem aqui firme. O que é a lei? A lei, ela é santa. O mandamento é santo e é justo e é bom, perfeito e agradável. A lei é espiritual, mas só não dá certo porque o homem é vendido à escravidão do pecado. É como a lei é uma água. O homem, por causa de errar o alvo, por causa do pecado, é como óleo. Então o óleo não se mistura com a água. E o apóstolo Paulo diz: pois desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele citou aqui, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mais uma vez, o Senhor Jesus sendo exaltado, o Evangelho de Deus, o Verbo vivo que desceu do céu, ele é o nosso justificador, como já foi explicado. Nós já nascemos em Cristo Jesus, e quem nasce verdadeiramente em Jesus Cristo é uma nova pessoa, tem um novo falar, uma nova expectativa, vive novidade de vida em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Quero trazer essa porçãozinha para não cansar os irmãos. Fique na graça e na paz de Deus. E lembra, a lei de Deus ela é boa, perfeita, agradável e espiritual. Mas por o homem ser um pecador, o homem ele desceu o fundo do poço. Desventurado o homem que eu sou, quem nos livrará desse fundo do poço? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abraço, fique no amor de Deus. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme.